Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Identificando Relações Tóxicas. Eu me inspirei no título do vídeo de hoje nesse livro aqui da Katia Meckler, Psicopatas do Cotidiano. Eu acabei de ler esse livro essa semana e fiz alguns apontamentos que eu gostaria de comentar, de discutir, de refletir junto com vocês, porque eu achei muito pertinente a possibilidade de nós identificarmos no nosso dia a dia aquelas pessoas que têm um distúrbio de personalidade. Não para acusar, para nada, mas para a gente poder se defender dessas pessoas. E, se for possível, se o outro permitir, também sugerir ajuda, porque existe ajuda psiquiátrica e psicológica que mantém esses indivíduos numa estabilidade de humor e de comportamento que pode ser extremamente salutar para o doente e para quem convive com ele. Então eu fiz aqui alguns apontamentos que eu vou pedir licença para vocês para de vez em quando dar uma olhadinha, porque eu não gostaria de esquecer de nenhum dos tópicos que eu gostaria de refletir com vocês. Bom, em primeiro lugar, a autora relata que essas pessoas muitas vezes estão presentes no nosso cotidiano, a gente não identifica. E é quando, por exemplo, quando a gente é tratado com uma extrema antipatia, com arrogância, com agressividade, sem motivo, sem causa nenhuma, e a gente pensa, nossa, essa pessoa não foi com a nossa cara, qual é o problema dela comigo? Quando, na verdade, se essa pessoa é um psicopata do cotidiano, uma pessoa doente psiquicamente, ela não age assim apenas com você. É a forma com que ela se relaciona com a vida, com o mundo, com todas as outras pessoas. E aí, pelo menos tendo este olhar, você fica um pouco mais tranquilo, menos ofendido, por assim dizer, porque você começa a compreender que esse é um funcionamento doentio da pessoa e que não é nada pessoal com você, não é? Então, eu acho que essa reflexão é bastante importante, não só para a gente identificar, mas para a gente aprender a lidar com esses indivíduos, né? E aí, uma outra coisa que a autora aponta é que normalmente esses indivíduos eles causam muito sofrimento em quem convive com eles. Porque veja uma coisa, eles vão transferir o tormento interno pessoal para o outro. Então, normalmente quem convive com esses indivíduos se sentem com a autoestima muito baixa, se sentem culpados o tempo todo, se sentem ansiosos, porque o doente vai transferindo para os outros esse funcionamento desorganizado, esse tormento interno, e quem convive sem perceber acaba absorvendo isso tudo. E o que é pior, a pessoa que convive, ao absorver esse tormento que é do outro, ela passa a ser uma transmissora, por assim dizer, desse distúrbio, como se fosse mesmo um contágio com vírus. Não é só vírus que contagia. Sentimentos também podem contagiar os outros. Então, é quando vemos aquele caso que o patrão agrediu verbalmente o funcionário chega em casa, agride verbalmente a esposa agride verbalmente os filhos agridem fisicamente, às vezes, os animais, por exemplo. Então é quando você absorve alguma coisa e transfere no que essa autora chama de efeito dominó. Um vai caindo em cima do outro e todo mundo fica contaminado. Então veja a importância de nós podermos identificar essas relações e termos também ferramentas para nos defendermos destas agressões que não são físicas, elas são psíquicas, não é? E aí, olha só, mais uma coisa interessante que ela fala,
é que dificilmente esses indivíduos identificam o seu desequilíbrio psíquico, o seu distúrbio mental, emocional. Eles não identificam, eles acham que os aquele ditado antigo que diz assim: o problema, o tormento, o problema são os outros, não sou eu, né? Então a pessoa não identifica o seu próprio problema e depois de muitos anos, de muito ouvir, quando ela finalmente identifica, pode identificar os próprios problemas psíquicos, ela despreza o tratamento, despreza, acha o tratamento uma bobagem. Pouquíssimos indivíduos com distúrbios psíquicos, como esses psicopatas do cotidiano que ela relata aqui, são pessoas que convivem com a gente no dia a dia, elas não são assim, pessoas que precisam ficar internadas em locais, são pessoas que vão convivendo no dia a dia com a gente e agridem e machucam, e aí pode ser que elas um dia se conscientizem disso, mas achem que o tratamento é uma bobagem. Pouquíssimos aceitam o tratamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico. E aí sim a coisa começa a dar certo. Aí eu já vi. É quando a gente vê, por exemplo, uma mãe e um filho, o filho tem um distúrbio, a mãe passou anos falando, nossa, levanta tarde, não consegue fazer as tarefas, briga com todo mundo, e num dado momento a gente ouve essa mãe, essa pessoa que convive de perto dizendo, nossa, ele está conseguindo agora dar conta das tarefas básicas, ele está mais calmo, ele está mais otimista. Então veja que o pessimismo exacerbado é uma doença mental. Veja, a gente pensa que pessimismo é só ser, a pessoa é pessimista. Não, se ela for exageradamente pessimista, ela tem um distúrbio mental. Né? Se ela for exageradamente desorganizada, ela tem um distúrbio psíquico. Tudo que for exageradamente, a gente deve desconfiar de uma doença e tentar encaminhar, sugerir, incentivar o indivíduo a um tratamento. Sobre o caráter maduro e imaturo. Então, o caráter é algo que vai sendo formado ao longo da vida e que se integra depois à personalidade. Então, indivíduos com caráter maduro são cooperativos, são empáticos, são agradáveis, e os indivíduos com caráter imaturo são intransigentes, arrogantes, autocentrados, egoístas, irritadiços, né? Então a gente vai vendo que esses distúrbios que fazem mal à pessoa, que a pessoa vai manifestando, eles podem ser burilados ao longo da vida. E aí ela aponta que tanto a família quanto a escola, todas as instituições, mas ela diz que família e escola são divisor de águas na hora de você ajudar a formar o caráter. Então, você principalmente apresentando limite para o indivíduo, porque o limite também é amor. A criança também interpreta o limite como amor e talvez a falta do limite faça as pessoas irem crescendo nesse funcionamento desorganizado, de egoísmo, de autocentrismo, e isso se transforma num traço do caráter que vai se integrar à personalidade, mas que poderia e deveria ter sido cerceado através da educação familiar e das contribuições que as instituições escolares poderiam fazer na ajuda da construção do caráter desses indivíduos. Um caráter mais maduro, mais equilibrado e ser integrado a uma personalidade cooperativa. É engraçado, um outro fator que a gente vê, que eu pude perceber aqui, quase todas as patologias, o antissocial, o esquizoide, o narcisista, quase todos que essa autora apresenta, explicando o que é cada uma delas, eu percebi que eles têm um traço em comum.
é o isolamento social e a falta de amigos. Então essas pessoas não conseguem construir e manter os seus relacionamentos afetivos, quer seja com amigos, quer seja com parceiros. Ela termina apontando que não existe predador sem que haja presa. Então, se a gente identifica ano após ano que uma pessoa nos machuca, nos humilha, nos ofende, que a gente se sente muito para baixo, muito mal na convivência com essa pessoa, a gente tem que desconfiar que essa pessoa tem um distúrbio e que nós não estamos dentro de uma jaula. Ela diz assim, a pessoa às vezes se coloca dentro da jaula, mas não tem cadeado. A pessoa que convive com uma outra pessoa e absorve todos esses tormentos para si ao longo dos anos, ela acaba sendo o quê? Uma presa de um predador. Então ela entrou dentro de uma gaiola, mas ela tem que lembrar que essa gaiola não está fechada com um cadeado e que ela pode abrir o trinco e sair da gaiola. Aqui, por exemplo, essa questão de que quando alguém sofre constantemente abusos do outro ou se sente vítima de uma pessoa com uma personalidade muito tirana, que machuca, que ofende, que humilha, é imprescindível, ela diz, procurar o gancho na vítima, na pessoa que está sofrendo através do outro. Ela tem que procurar o gancho que a prende, que a torna uma presa do outro, que a mantém presa no outro. Porque se há uma jaula, ela não está trancada. Então, normalmente, a pessoa que ofende muito cresce na ofensa porque quem está convivendo não mostra o limite e fica sujeito, é como se fosse uma dependência emocional daquele funcionamento totalmente desequilibrado. A pessoa acaba se acostumando. E aí, quem convive precisa descobrir qual é esse gancho, abrir a portinha da gaiola que não está fechada com um trinco e sair. Então, é uma questão de saúde. Se ninguém deu o limite na formação do caráter desse indivíduo que se tornou adulto e que é um agressor, então os adultos precisam passar a estabelecer esse limite. Em algum momento o limite tem que vir, senão todo mundo adoece, senão todo mundo fica alterado, atormentado e adormecido, hipnotizado nessa situação que nunca sai disso, né? E falando em distúrbios psicoemocionais, eu tenho um curso que se chama Compreendendo a Dor de Origem Psicoemocional, que eu vou deixar aqui na plataforma, no link de descrição desse vídeo, que é um curso muitíssimo importante para o profissional que atende pessoas desequilibradas ou para o próprio familiar que convive com essas pessoas. Ele vai ter então algumas ferramentas para identificar e lidar com essas pessoas difíceis, porque às vezes a pessoa não procura ajuda. Então, quem tem que procurar ajuda? Nós, não é? Dá uma olhadinha no curso, que pode ser que, se esse for o caso seu ou de alguém que você conheça, pode realmente te ajudar. E eu quero te lembrar também que a joelheira do sono é um acessório que vem ajudando muita gente a dormir muito bem e levantar sem dor nas costas. O link também está descrito aqui nesse vídeo. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de seguir, compartilhar, comentar e nos acompanhar nas redes sociais. Muito obrigada e até lá!